versículo 5 ele diz assim: levanta-se o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. Você já parou para olhar o sol? Logo de manhã? Às vezes ali nas férias, você vai ali para a praia, olhando o oceano, o horizonte, e um dos privilégios é olhar o nascer do sol, não é isso? E a gente olha esse nascer do sol, o sol se levantando. E depois você volta à tarde, no finzinho da tarde, e você vê o sol se pondo, os primeiros raios do sol e os últimos raios do sol, o encantamento que aquilo faz no horizonte. São paisagens que a gente gosta de fotografar, de tão lindo que é. Mas o sábio Salomão está falando que ele volta ao seu lugar, de onde nasce de novo, no dia seguinte. Ele está apontando para esse fator cíclico. A vida começa, a vida termina. O sol se levanta, o sol se põe. Há algumas questões que eu gosto de pontuar aí no versículo 5, quando o sábio Salomão fala sobre aquilo que se movimenta, seja a vida, seja o sol. São coisas que nós não controlamos. Elas simplesmente acontecem e nós somos afetados por ela. Você não controla quem partiu. Você não controla a vida, na verdade. Nós acabamos de passar aí por uma pandemia. Nós vimos tantas pessoas partirem. Algumas pessoas queriam controlar o tempo nessa hora. Esse não, aquele não. Mas nós não temos controle sobre isso. Nós não controlamos os dias, nós não controlamos a vida. E é disso que o salmista está falando. Há questões que fogem ao nosso querer, são maiores que nós. São as leis estabelecidas. Isso simplesmente acontece porque o Criador estabeleceu que seria assim. Eu posso ter certeza de que, naturalmente, isso continuará a acontecer. Observa a vida. Você vai em uma maternidade, você vai ver pessoas nascendo. Você vai a um cemitério e você vai ver pessoas sendo sepultadas. E isso é todo dia. Há pessoas nascendo e pessoas morrendo. Todo dia, de uma forma estabelecida, o sol nasce e o sol se põe. No versículo 6, o Salomão vai dizer assim: o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Tudo o que o sábio Salomão está dizendo aqui é que tudo cumpre o seu propósito em um ambiente cíclico. Olha que interessante. Tudo cumpre o seu propósito. Deixa eu te fazer a pergunta. Você já parou para pensar sobre o seu propósito? Nós temos um propósito bem definido nas Escrituras. Nós nascemos para a glória do Senhor. Esse é o nosso propósito. O sol cumpre o seu propósito. O propósito dele é nascer, brilhar o dia, como o Criador ordenou, voltar ao seu lugar e fazer isso no dia seguinte. Até quando? Até quando o Criador assim estabelecer. O vento é a mesma coisa. O vento sai do seu lugar, o vento volta, revolta, faz uma reviravolta. Por que isso? Porque assim ordenou o Criador que isso deva acontecer. E tudo que está estabelecido na natureza tem cumprido esse propósito para o qual o Criador estabeleceu. O vento não pode ser controlado. Já tentou, nós tivemos aí um momento em que uma presidenciável falou que precisava estocar vento, né? Nós precisamos, na verdade, entender que nós devemos nos preparar para todas as variações da vida. Ao falar sobre o vento, eu percebo que nós não temos controle sobre ele. Cristo tem controle sobre o vento, ele acalma a tempestade. Ele faz o vento se acalmar. É sobre a autoridade da palavra do Senhor que o vento pode se acalmar. Mas o que nós podemos fazer sobre aquilo que nós não controlamos?
nós podemos então nos preparar para as variações que vão acontecer. Nós podemos nos preparar para a nossa velhice, nós podemos nos preparar para o dia, quando o sol nasce e depois o sol se põe. Nós podemos nos preparar para os ventos e para as tempestades, porque, como acabamos de ler, elas vão acontecer. E eu sei que elas vão acontecer. Então eu posso estar preparado para passar por essas situações. Estar preparado é muito importante. Eu posso sabiamente, se eu estou preparado, minimizar os riscos de uma tempestade, de um vento, seja o vento como algo de um sopro destruidor, seja o vento como o soprar do Espírito. Eu posso me preparar para isso. E o preparar não significa ter o controle sobre o vento, mas é cuidar daquilo que está sobre a minha perspectiva, para dizer, olha, eu sei que o sol vai nascer, eu sei que o vento vai acontecer, eu sei que as coisas vão mudar na vida, são transitórias, elas não permanecerão como elas estão. Então eu tenho sabiamente orientado a minha vida para se preparar para a forma com que os dias têm acontecido.